episódio do nosso programa Direito Azul. Hoje nós vamos conversar sobre frequência, direito à frequência. E nós temos direito à nossa frequência, à nossa esfera vibracional, ao nosso campo. E isso é um ponto muito importante a se tratar, porque as pessoas costumam perguntar muito como que é feito, como que eu faço para ancorar a minha vibração, a minha frequência. Nós sabemos que nós precisamos manter uma vibração alta. Eu conversei também com vocês em episódios passados que a volta da consciência crística, a volta de Jesus pressupõe justamente esse acordar interno, esse despertar de autoconsciência, a lembrança de que nós somos o próprio Deus em ação, e a partir desse ponto, portanto, nós precisamos elevar a nossa frequência vibracional. Então, o projeto é para que o reino seja aqui no planeta Terra. E uma vez que o reino tem a função de trazer para o próprio planeta, para a própria Terra, a igreja em si, a nossa vibração, a nossa expansão de consciência, ela precisa já estar num ponto mais elevado. E o que acontece hoje? Nós não estamos alcançando essa frequência vibracional. A consciência, na esmagadora maioria das pessoas, nas grandes massas, ainda não alcançou uma vibração boa. Era de se esperar que nós já tivéssemos uma expansão de consciência maior do que nós temos atualmente. Mas não é nada que nós não possamos resolver. Afinal de contas, já conversamos, a consciência crística já está de volta, já manifestamos aqui o cumprimento da revelação, do Apocalipse em si. Você é a volta do próprio Jesus e nós precisamos assumir, então, essa responsabilidade com a nossa frequência, com a nossa vibração. E lembrarmos, inclusive, de que nós somos o próprio Deus. Inclusive, vamos fazer o exercício que a gente está fazendo agora todos os programas. Unir as duas mãos em posição de casamento alquímico, porque é esse o significado dessa posição de mãos, masculino e feminino. E repetir juntos, em voz alta, frequência verbal. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem à Mãe senão por mim. Por quê? Porque você é o próprio centro, você é o próprio trono, você é o próprio reino. Temos que ter essa consciência de uma vez por todas. E aí, quando a gente tem essa consciência, quando a gente lembra da nossa essência, quando a gente lembra da nossa existência, a gente entende que tem um campo vibracional à nossa volta. E esse campo precisa ser sustentado. Esse campo, já existem algumas medições de escala que é possível você fazer a medição da sua vibração. A vibração do amor, por exemplo, é 500 Hz. 500 Hz é a frequência mínima para que a gente consiga acessar densidades mais elevadas de consciência. Luz, amor, certo? O que eu faço, o que eu preciso fazer para ancorar a minha frequência numa vibração alta? Escolha de pensamentos. Porque a frequência está diretamente relacionada ao que você sente. Se você sente raiva, você vai vibrar na frequência da raiva. Se você sente angústia, você vai vibrar na frequência da angústia. Se você sente culpa, medo, ódio, orgulho e por aí vai. Da mesma forma, paz, alegria, amor, iluminação, certo? E como que eu faço para sentir algo? Controle de pensamento. Nós precisamos entender que nem tudo depende do externo. Aliás, esse desligamento do externo para conciliação com o interno é cada vez mais urgente. Eu não falo isso só do Deus externo, de tudo que é externo. Então, se algo acontece na sua vida, no seu trabalho, na sua família, você está no trânsito, você toma uma fechada, situações assim, se você permite que isso desestabilize a sua frequência, você não ancorou a sua frequência ainda, você oscila. E aí você desequilibra o seu campo de cocriação, você desequilibra a sua própria missão, você se perde da sua essência. Então esse ponto é muito importante que a gente alinhe, porque tudo depende do nosso pensamento. Pensar antes de sentir. Olha que interessante, pensar antes de sentir. Colocar literalmente um filtro nos seus pensamentos e escolher
qual vibração, qual sentimento você permite que ela atinja ou não o seu cardíaco, tá? Então, aconteceu algo triste na sua vida. Você precisa sustentar a frequência da alegria. Isso exige de você uma capacidade de pensamento mais evoluída, porque você precisa ressignificar aquele episódio, aquele fato, aquele evento, para que você consiga extrair dele algo positivo, algo bom, e assim, portanto, escolha vibrar na frequência da alegria. Escolha vibrar na frequência da alegria, porque você vai escolher continuar alegre, apesar do que aconteceu com você externamente. Esse é o ponto. E quando eu explico para vocês que Jesus manteve uma frequência de 1000 Hz, ancorada em 1000 Hz, constantemente, isso a gente vê em todos os episódios. Em perseguição, na própria crucificação. Ele sempre escolheu se manter em paz, ele sempre escolheu se manter alegre, ele sempre escolheu o amor. Isso é ancorar uma vibração. É você não permitir que o externo te desloque, que o externo te domine, que o externo te conduza. Dentro desse direito à nossa frequência, porque tudo é conhecimento, treinamento e entendimento. A gente não consegue ancorar a nossa frequência de primeira. São vários eventos que acabam acontecendo ao longo da nossa vida para que a gente consiga ancorar aquela frequência. Por exemplo, para você ancorar a frequência de amor, de 500 Hz, você vai passar por vários desafios. Você vai passar por muitas situações em que você não é amado, em que você é desprezado, em que você é maltratado, em que você sofre de várias formas. E apesar de tudo isso, você escolhe manter o amor. Você escolhe, você diz não para corresponder em igual frequência àquela situação externa. Isso é o dar a outra face. É você não aceitar corresponder em iguais proporções ao evento externo. É você literalmente se manter no seu eixo. Então, se algo tenta te desestabilizar, você se mantém firme, ancorado no que você escolhe ser. Por isso a gente faz a oração do eu sou. Você escolhe ser. A partir do que você escolhe ser, você escolhe vibrar, você escolhe sentir, você escolhe, portanto, atrair tudo aquilo que te cerca. Situações tristes. Estamos vivendo, num contexto geopolítico, situações de extrema tristeza. Precisamos escolher nos manter alegres apesar disso, tá? O controle que eu falo para vocês, o controle mundial, que na verdade já está sendo rompido, já caiu, a gente já desfez a teia e tudo, mas ele tem uma busca por manter a humanidade, por manter as pessoas presas numa frequência mais baixa. Por isso os noticiários transmitem informações que causam pânico, medo, ansiedade, tristeza. Cenas tristes são compartilhadas, noticiário só passa notícias ruins. Dificilmente você consome hoje um conteúdo de internet, ou de televisão aberta, ou de rádio, tirando aqui a nossa vibe mundial, que tenha um conteúdo de qualidade que ajude você a manter a sua frequência. Músicas ajudam você a manter frequência, porque tem músicas que a letra é muito bonita, mas a vibração é baixa. Isso inclusive com louvores, tá? Existem louvores que a letra é muito bonita, mas a vibração é baixa. Então, a gente precisa retomar nossa consciência para a questão de vibração, porque é algo que a gente tem responsabilidade. Depende disso toda a manifestação da nossa realidade. E é responsabilidade nossa manter. Então, quando fala para amar os inimigos, isso não é só uma bondade, isso não é só uma ética, isso não é só um moralismo, isso é quântica, isso é física. É você escolher continuar vibrando no amor, apesar dos problemas. Teve um corte meu de internet que foi divulgado em que eu falo que a gente precisa amar os demônios, que teve algumas críticas. Mas vocês não entenderam, é exatamente isso, é literalmente, você precisa amar os demônios. O que significa demônios arquetipicamente? O lado que tem ausência de luz. Você tem um lado que tem ausência de luz, você não é só luz. Você ama só o seu lado bom? Você precisa acolher a sua sombra. Você precisa acolher os seus defeitos, que nós chamamos ainda de defeitos, que na verdade são tentativas
infrutíferas de lidar com virtudes. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam amar os demônios, isso é literal. Existem consciências que são menos expandidas, menos evoluídas. E elas estão menos expandidas e menos evoluídas porque elas têm escassez justamente de amor. Então, o que você faz? Você vai odiar de volta? Você vai manter aquela consciência cada vez mais na escassez do amor. Você precisa ter a condição de enviar amor. Nossa, isso é evoluído demais, não consigo. Você consegue. E eu vou dizer mais. A Terra está passando por uma transição energética e isso será exigido de todos os que estão aqui encarnados a partir de agora. Porque não dá para mexer e descolapsar a guerra se a frequência da humanidade é baixa. A humanidade está atraindo a guerra. A humanidade está atraindo doenças. A humanidade está atraindo situações climáticas de desastres. E não tem como mexer nisso se a gente não corrigir a vibração planetária. O que vai acontecer? Ou você muda, ou você adoece e morre. Ou você muda, ou você sofre. Não tem mais negociação. Nós estamos passando pela transição. Ou a gente muda, arrebata, faz o arrebatamento da igreja, ou a gente vai alcançar isso de uma outra forma, com sofrimento e etc, etc. Tá? Então, o que eu passo para vocês são informações de direito, porque nós temos direito de ter essas informações e que são necessárias para a construção da nova realidade, para a construção da era de Aquário a partir de agora. De novo, esse planeta foi projetado para ser a igreja, para ser o reino encarnado. Toda a realidade existe em densidades diferentes da mesma matéria. O que nós entendemos como anjos, como divino, seja o personagem que vocês queiram. Existe um lado de consciência, existe um lado arquetípico e existe um lado material. A humanidade é o divino encarnado. E aí a gente vai entrar num outro ponto que eu comecei a contar para vocês. A história de Tamar, que foi chamada de Sara Tamar. Sara, na verdade, significa princesa. Não é esse o nome sempre foi Tamar. Eu vou contar isso ao longo dos próximos episódios, mas é importante que vocês saibam também que uma coisa é história. E a história, ela tem pouco valor diante do nosso poder de transmutar a realidade. Então, eu prefiro passar para vocês códigos que seja possíveis, que vocês mudem a vida de vocês, que vocês alterem a percepção de vocês, que vocês consigam expandir a consciência, do que ficar contando a historinha, né, dos contos de fadas, que é muito linda, é muito bonita, é uma história nossa. Existe um cálculo depois que eu fiz ontem, eu vou passar para vocês também, que tem a ver com gerações. Mas de nada vai resolver eu trazer a minha identidade para vocês, outras identidades serem reveladas, se a sua vida não mudar. Não vai resolver nada. Ah, que legal, mudou a história. Agora eu conheço a história de Jesus verdadeira. Ótimo. E o que você fez na sua vida? Qual foi o conhecimento que ele deixou que você está aplicando, que você está realmente manifestando? Porque, vamos lá, existiu na história uma construção totalmente equivocada do que é a fonte divina. Todo ser que se coloca diante da humanidade, diante de outros seres, e diz, eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim. Lógico que a gente está acostumado com essa frase, porque a gente viveu uma vida dogmática, um sistema de crenças e tal. Mas vamos colocar isso dentro do que a gente já expandiu de consciência, dentro de ego, dentro de consciência de amor, dentro de uma série de coisas. Faz sentido que uma única consciência seja o único Deus? Faz sentido quando a gente fala de Deus fonte, que é a energia primordial, pai, mãe, certo? Não uma consciência isolada. E aí, a partir dessa uma consciência isolada, que se declarou como sendo o único Deus, aí outro foi lá e fez a mesma coisa, outro foi lá e fez a mesma coisa, começou uma série de divisões históricas, divisões de entendimento, divisões de crenças, de religiões, de política, e a gente se dividiu totalmente. O Deus, que é a união de todos, se dividiu no ódio.
É o motivo das guerras, é o motivo dos problemas que nós temos quando uma torcida de um time briga com a outra. Isso não é ser Deus. E começou com a ideia de um único Deus que exigia sacrifício. Sacrifício de DNA, sacrifício de energia, sacrifica animal, sacrifica criança, sacrifica pessoas. E esses seres são alimentados com essas energias e sacrifícios até hoje. Só que, peraí, vamos pensar. Se eu sou Deus fonte, criador de tudo, eu não preciso de sacrifício. Eu tenho um processo de autoalimentação, eu não preciso me alimentar externamente. E não foi isso que a gente viu acontecer. Então a gente precisa resgatar essa consciência. Deus fonte não exige nada, não exige sacrifício, não exige que você doe a sua energia ou o seu DNA para alimentá-lo ou para agradá-lo. Deus fonte quer alegria, amor, felicidade, paz, iluminação, não sacrifício, dor. A energia que você gera quando você sente dor, quando você sofre, é uma energia que alimenta esses outros tipos de consciências, que não são consciências divinas no termo de único divino. São consciências divinas porque fazem parte do todo. Vocês estão conseguindo me acompanhar, correto? O que é o retorno da consciência crística? O retorno da ideia de que somos todos parte do mesmo Deus. E a partir disso nós podemos viver felicidade, amor, alegria e ancorar essas frequências com escolha de pensamento. Cada vez que algo acontece na nossa vida, eu escolho aquela vibração. Alguém fez uma injustiça comigo. Eu tenho todos os motivos para detestar aquela pessoa. Mas eu escolho amar aquela pessoa porque eu entendo que aquela pessoa está passando por escassez de sentimentos genuínos. Aquela pessoa não está se amando, aquela pessoa não está vibrando em luz. Então eu escolho emanar isso para ela. Esse é o ponto. Quando isso acontece reiteradas vezes, você ancora a tua frequência naquela vibração. E ela não baixa. A não ser que você faça uma escolha muito desequilibrada, que você cometa algum crime energético e você perca toda a sua evolução. Certo? Esse é o ponto. Então, a história de Jesus, que eu vou contar para vocês, a história de Tamar, a história de toda a descendência e linhagem crística da linha rosa, ela é muito importante. Isso foi tirado da humanidade. Esconderam as histórias, esconderam os registros, fizeram com que nós acreditássemos que isso não existia para controle de poder externo. Para que nós continuássemos a acreditar que existe um Deus externo. Certo? E não é assim. Mas é mais importante a aplicação dos códigos quânticos na nossa vida do que a história em si. Porque a história nada mais é do que uma narrativa. As provas serão devolvidas, a linhagem está voltando, já me apresentei para vocês, tudo isso está sendo devolvido para a humanidade. Isso é maravilhoso, é um direito nosso. Mas a mudança que nós precisamos fazer será alcançada com consciência. Consciência de quem eu sou. Quando eu digo eu sou, me refiro a cada um de nós. Certo? Uma coisa que é muito importante, lembrar. Porque todas as mensagens, todas as informações já estão gravadas em nosso DNA. Eu conversava ontem com uma pessoa e ela me disse, ela falou, tá, você precisa escrever a sua história, você precisa registrar tudo que você acessou, as suas vidas passadas, a história da Tamar, como que foi, o que aconteceu com ela, os filhos dela e tal. Sim, eu escrevi, vou lançar, isso vai ser objeto de outro livro, eu vou falar para vocês aqui em programação também, mas vocês concordam que a gente já conversou com isso, que tudo isso são informações que também podem se perder? Daqui a 2000 anos podem queimar os livros, podem queimar os manuscritos, pode dissolver as informações, como foi o que aconteceu de 2000 anos para cá. Não existe provas disponíveis para a humanidade. Senão seria muito mais fácil até para mim fazer o que eu estou fazendo aqui, principalmente de assumir identidade. Mas a nível quântico e a nível de DNA, a informação está lá. Então qual que é o código, ordem que eu passo para vocês? Acordar. Lembrar,
Porque você tem a informação. E quando eu falo que você é descendente de Jesus, é porque é verdade. Faz um cálculo simples. Tamar teve 3 filhos. Os 3 filhos tiveram descendentes. Coloca 80 gerações, que é mais ou menos uma linha de cálculo de 1970 anos, 2.000 anos aproximadamente. Coloca um cálculo de 80 gerações. A gente alcança 8 bilhões de pessoas, ou bem próximo disso. Ou seja, certo? Uma boa parte da população é descendente, literalmente. Isso é algo que pode ser comprovado por matemática. Mas nós teremos outras comprovações biológicas, científicas, históricas. A ciência vai avançar nesse ponto de trazer as confirmações. Por hora, eu trago a informação diretamente da fonte, mas eu sei que ela faz sentido lógico e racional nas pessoas que ouvem, que têm contato com a mensagem. Quem tem contato com a mensagem relata para mim que literalmente sente um acordar interno. Isso é legitimação. Isso legitima não só a minha identidade, mas a sua. Porque você é fractal disso, você é parte disso. E quando você lembra que você carrega isso no teu DNA, na tua ancestralidade, você se lembra que você é a igreja. Você está esperando um arrebatamento que vai ser feito por luzes de inteligência artificial? Onde provavelmente eles vão tentar matar as pessoas para simular um arrebatamento? Isso não é arrebatamento. O reino é aqui. O arrebatamento é você lembrar quem você é. Mudar a tua frequência, escolher o amor diante de cada situação, escolher o amor, escolher uma vibração alta, e aí sim a gente transforma esse planeta. O que eu falo aqui, eu não falo só para quem me ouve. Eu falo para quem não nasceu ainda. Eu falo para gerações futuras. É base para um comprometimento estrutural de uma era inteira, de 2.000, de 3.000 anos à frente. Uma era que nós vamos construir juntos. Ah, mas e a guerra? Mas e pandemia? E está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo, e as pessoas estão sofrendo. Sim, as pessoas estão colhendo o que elas escolhem colher. Elas estão cumprindo a programação contratual delas. Porque elas encarnaram, ninguém vem para Gaia, para a Terra, sem um contrato. Você está cumprindo um contrato. Seja o que for que você esteja passando na sua vida, você está cumprindo um contrato. Você tem que cumprir o seu contrato. Não significa que você não tenha que trabalhar em prol da evolução, em prol de subir a tua escala vibracional cada vez mais. Esse tem que ser o foco das pessoas. Aumentar a própria vibração. Aumentar a própria frequência. Porque daí as decisões mudam, os sentimentos mudam, a emanação no geral alcança vibrações superiores. Esse é o arrebatamento. Essa é a volta de Jesus da consciência crística. Encarnada. Não só em mim, em você, em todos nós. Eu tenho a função aqui de transmitir a mensagem, de devolver a história, de fazer o que eu já estou fazendo. O despertar, ele é individual. Mas cada um precisa ser responsável pelo próprio campo, pela própria consciência. Isso é escolha. Escolher os próprios pensamentos, escolher os próprios sentimentos, escolher vibrar na frequência do amor, da paz, da iluminação. Escolher todos os dias a própria centelha divina ao invés do ego. Certo? Isso é fundamental para a construção da nova era. Não tem como eu entregar uma mensagem diferente para vocês porque ela não funciona. A gente tem que focar no que funciona. Certo, gente? Então, aos poucos eu estou devolvendo a história, mas a história precisa fazer significado real com quem nós somos hoje. Você precisa lembrar de quem você é, começando com a lembrança de que você é um fragmento do próprio Deus. Senão nada vai mudar na sua vida. Não vai. Você não será salvo por ninguém de fora. Você constrói de dentro para fora, igual uma aranha constrói a própria teia. Esse é o ponto. E vocês precisam, de verdade, de coração, se lembrar disso. Cada um de nós pode fazer um pouquinho todos os dias. Todos os dias. Eu tinha 14 anos quando eu tive contato com os índices de analfabetismo no Brasil. E eu, idealista, falei assim, eu vou resolver isso. Eu vou ajudar a acabar com o analfabetismo do Brasil. Fui dar aula
para adultos, jovens e adultos que não sabiam ler e escrever. Acabei com o analfabetismo no Brasil? Não. Eu formei pelo menos umas 80 pessoas, mas não acabei com o analfabetismo. O que eu quero dizer para vocês? Sempre há algo que você pode fazer. Você sabe ler e escrever? Você já consegue mudar a vida de alguém. Certo? Esse é o ponto. Lembrem-se disso. Você tem poder de mudar a realidade, a sua e a da pessoa que está próxima a você. Certo? Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso, mas treinem ao longo dessa semana o equilíbrio e a manutenção do campo vibracional de vocês. Isso é essencial para manter e para construir o que nós precisamos a partir de agora. Certo, gente? Até semana que vem. Um beijo para vocês.